possa habitar e possa trabalhar com majestade, para que a sua obra seja completa com dignidade, para que ele possa fazer o seu mover, aquilo com o qual ele foi enviado à face da terra para fazer. Ele depende de mim, ele depende de você, ele necessita do nosso corpo, mas para isso é necessário que nós estejamos vigorosamente bem e saudável, né? Esse Novembro Azul vem para nos despertar os cuidados do nosso corpo, os cuidados qual nós devemos ter, não simplesmente para caminhar na rua, mas também como nós servimos a Cristo. Ele quer habitar no nosso corpo. Como irás habitar se estaremos debilitados, perdendo as forças, né? Ele quer habitar no corpo o qual ele venha ter movimento, pode ter total mobilidade, para que assim ele possa anunciar as boas novas através da minha e da tua vida. Amém? Então, esta final de tarde, início de noite, iremos ouvir uma palestra, por que não uma palavra da parte de Deus, para nos despertar os cuidados sobre o nosso corpo, né? É um culto diferente, realmente um culto diferente, onde nós vamos ouvir, e não fique somente no ouvir, mas pratique tudo quanto vamos ouvir, para que assim nós possamos ter total liberdade em Cristo Jesus e ser uma ferramenta de Cristo na face da terra. Eu quero pedir aos meus companheiros, né, que não fiquem constrangidos, pois quando falam em Novembro Azul, falam, né, nas dificuldades que o homem tem. Eu tinha meu avô, um breve testemunho, já estarei passando para os irmãos que estarão, as irmãs que estarão palestrando. Ele morreu com 74 anos, por pura ignorância. Pura ignorância. Ele disse: eu morro, mas não faço o exame. Faleceu. Poderia estar forte até hoje, faz uns 3 anos que ele faleceu. Poderia estar aí com a gente até hoje, mas ele disse: não, morro, mas não faço. A escolha dele ninguém pode forçar. Mas nós, mais jovens, né, por mais que tenhamos já uns irmãos cabelos brancos, tem essa compreensão, né? Seja flexível, zele pela tua saúde. Amém? Amém. Está conosco, foi convidada para ministrar esta palestra, esta palavra, totalmente direcionada da parte de Deus, a Eliane, né? Você coloca de pé, por favor, por bondade, para que todos conheçam, né? A maioria já conhece. Também lhe acompanha a Carolina, é isso? Né? Deus abençoe, muito bom, ficamos felizes em receber. E também o pastor Eduardo, né? Deus abençoe, ficamos muito felizes em receber vocês, tá bom? Com muita alegria. A igreja quer receber eles em Cristo Jesus? Amém! Estamos alegres com vocês, né? E assim já estarei passando a direção para vocês com toda a liberdade para fazer o trabalho. Existia, né? Em alguns ainda existe esse preconceito de não fazer esse exame.
mas que ele é uma doença que está vindo há muitos anos e está cada vez mais agressiva. Então, segundo autores, né, homens vivem em média 7 anos a menos que mulheres. Por que isso? Né? Porque as mulheres, elas se cuidam mais, vão mais atrás de exames, vão ao médico regularmente, e os homens não. Não, eu não vou. É feio, não gosta. Então, assim, primeiro, boa noite, né? Obrigado por ter nos convidados, né? Uma bênção estar aqui com os irmãos, né? Em Cristo. Então, assim, como o pastor disse, né? Nada é por acaso, então eu espero que todos possam receber alguma coisa de nós, né? Então, em primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre a Novembro Azul e depois o Eduardo vai contribuir com mais alguma coisa. Então, como a Eliane falou, né? O Novembro Azul. Mas o que é o Novembro Azul? Então, assim, primeiro, né? A gente colocou, né? Como a Eliane leu, os homens vivem menos que as mulheres, né? Em média 7 anos, né? As pesquisas mostram. Então, o porquê disso? O porquê que os homens vivem menos que as mulheres? Será que alguém sabe o que dizer? Alguém poderia falar algum chute? Ou... Pode passar o slide. Então, ali, não sei se vocês vão ver, porque não se cuidam, né? Porque o homem não tem esse cuidado com o seu corpo, né? Como o irmão colocou, a gente é vasos de barro, né? Usados pelo Senhor, que a gente tem que dar inteiro, né? Mas o homem, às vezes, negligencia, né? Coisas que muitas vezes a mulher não faz, né? Ela consulta, ela vai ao médico, ela se cuida, ela não se coloca em risco, né? Então, assim, o homem, ele também tem que ter esse cuidado, né? Muitas vezes, como nós vemos, os homens acabam indicando, a minha esposa vive no médico, mas por isso que ela vive mais, porque ela tem esse autocuidado com a saúde, com a mente. E assim, se a gente olhar aquelas imagens, né, quem que nunca se colocou, talvez, em uma situação de risco, né? Olha aquele ali levando uma geladeira, né, com uma escada segurada, o outro lá no buraco, né, ou a bebida, ou as próprias drogas, né? Então, assim, se a gente for ver, né, o homem, na sua juventude, infelizmente, acaba se corrompendo muito mais que as mulheres. Então, às vezes, por isso que as mulheres vivem mais, porque elas não usam essas drogas, não se colocam em lugares de risco como alguns homens fazem, né? A atenção do homem com a própria saúde não sempre foi um problema, porque a maioria dos, pode ver nos postos de saúde, nos consultórios médicos em geral, particular, público, seja qual for, a maioria é mulher. Mulheres, crianças, mas os homens não, né? Até eles me dizem, não, eu não fico doente, imagina, eu não pego nem gripe. Mas, quando ele vai ver, já está a doença bem agravada, né? Eu acho que assim, pela própria postura do homem dentro da casa, o homem é a autoridade do lar, né? Então ele tem esse papel e às vezes ele leva para um lado assim, sou forte, não preciso me cuidar. E bem pelo contrário, né? Por ser um pilar da casa, por ser uma autoridade da casa, eu creio assim que tem essa necessidade de se cuidar, porque muitos dependem de você, né? Muito tua mulher, teus filhos. Então a gente tem que ter esse autocuidado. A sociedade em si, né? A igreja também precisa, todos, um precisa do outro, né? Então esse Novembro Azul surgiu justamente para isso, para despertar no homem esse cuidado, ele querer estar à frente do cuidado da sua saúde, do seu bem-estar, vendo o surgimento de doenças, surgiu esse Novembro Azul. Essa é a importância dessa campanha. Por que essa campanha? Para que o homem se cuide. Então aqui a gente vai falar um pouquinho mais, né? Mas o que é o Novembro Azul? Então pode passar. Então, semelhante ao Outubro Rosa, o Novembro Azul é um movimento que surgiu para evidenciar a importância da prevenção e do tratamento ao câncer de próstata. Ele é o segundo câncer mais comum entre os homens no Brasil. Então, a gente sabe, né, o Novembro Azul devido ao câncer de próstata. Mas o que é esse câncer, né? O que é esse câncer que todo mundo tem medo e um certo receio, né, de falar sobre isso, de tocar no assunto? Então, o que é isso, né? É um tipo de câncer que atinge a próstata, que é uma glândula que fica abaixo da bexiga do homem e se desenvolve de maneira lenta, sendo sua manifestação mais comum a partir dos 65 anos de idade. Então, no Brasil, o câncer de próstata mata o homem a cada 40 minutos. Um dado alarmante que precisa ser
anos de idade, mas a gente sabe que as campanhas, né, a partir dos 40 anos, já é para começar a se prevenir, começar a fazer os exames de rotina, né? Uma vez, há anos atrás, né, câncer nem se falava, né? Então minha mãe dizia, mas nem fale que essa doença é uma doença brava, uma doença muito triste. Ninguém falava sobre ela, né? E hoje está mais difundido, mas já se fala mais. Acredito eu que hoje em dia esse cuidado com a saúde está aumentando. As pessoas hoje em dia se cuidam mais. E o câncer está alarmante assim, tantos casos que tem. Então, na farmácia, sim, eu vejo muita coisa acontecendo. Pessoas que descobrem a doença por essa falta de cuidado quando ela está muito agravada. E aí a chance de cura ela é menor. Então, mesmo que eu não sinta nenhum sintoma, é necessário fazer esses exames, né? Ter esse autocuidado. A do país registros teve 70 mil novos casos e 13 mil mortes causadas pelo tumor. Então, são índices alarmantes, são muito extensos, muito grandes. Falta de informação, preconceito e vergonha são algumas das razões que levam o público masculino a deixar de lado procedimentos simples, rápidos, indolores e fundamentais para identificar a doença em estágio inicial. Então, há esse preconceito, imagina, eu vou perder minha masculinidade fazendo um exame desses. Há um deboche por parte de muitos, né? Não, isso aí não faço. Imagina se eu vou fazer esse exame, jamais, não precisa. Né? E assim, estudando um pouco sobre isso e lendo, às vezes é orgulho, né? Orgulho de não tocar sobre esse assunto, de falar que você precisa, de você se submeter a exames, né? Então, às vezes, a gente é orgulhoso porque escuta um colega, um vizinho fazer uma piadinha, alguma coisa, e isso nos constrange e por isso a gente não faz a prevenção, né? Imagina, meu vizinho falou que é feito fazer esse exame, é legal. Imagina se eu vou fazer, você com cascudo, usado em mim. Imagina, eu não faço exame, não, é só um preconceito. Às vezes as pessoas, elas aumentam o fato, não é tudo aquilo de verdade, né? E aí, esse caso é passando para um, para outro, e de forma errada, não é assim. Então, né, algumas das características dessa doença, né, que é uma doença que no início de seu desenvolvimento não apresenta nenhum sintoma. Então, por isso a dificuldade da gente identificar, dela ser diagnosticada. Por quê? Porque a pessoa não nota diferenças no seu corpo, não tem dor, não tem nenhum sintoma aparente, nenhum sintoma físico. Imagina, tipo, eu não tenho nenhum sintoma, eu não tenho uma dor, não tenho uma febre, não tenho nenhum sintoma. Por que eu vou no médico se eu estou bem? Não estou. E a cada 6 meses é importante fazer esses exames. E a gente acaba não indo, a maioria da população acaba não indo, pela falta de informação correta, informação certa. Então, assim, pela falta da prevenção de exames, é que o homem acaba descobrindo essa doença quando ela já está num estágio mais avançado, né? Então, por isso a importância de se cuidar, de fazer os exames, de investigar, né? E, por exemplo, eu faço exames, nunca dá nada. Que bom que não dá nada, mas continue fazendo. Né? No ano passado eu fiz um campeonato, eu não vou fazer. Não, tem que fazer sim. Né? Vai que acontece alguma outra coisa. Pode não ser câncer, pode ser alguma outra coisa. No início é mais fácil a cura. Então, o principal exame para detecção de câncer de próstata é o toque retal, seguido do exame de sangue. Então, os dois são indispensáveis. A recomendação é que todos os homens maiores de 45 anos façam todos os anos. Então, como eu falei antes, é necessário fazer todos os anos, mesmo que um neonato ou outro, um sintoma, nenhum sintoma tem que fazer. E assim, o principal tratamento dessa doença é a prevenção. Então, assim, não tem, como eu posso, tem algumas coisas que você pode fazer para tardar, né? Mas o principal dela é a prevenção, é se cuidar, é fazer os exames rotineiros a partir de 45 anos, né? Até alguns postos, se não a maioria, acho que dão até gratuito, né? Aos hospitais, né? Uma vez morri muitas pessoas pela falta de informação, às vezes morria, né? Como o teu avô. Aqui já estava a informação, mas não tão difundida como é hoje, sem saber o que era. Mas uma vez não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Então, o câncer de todos, não é tão difícil. Uma vez tudo era difícil, não tinha carro de saúde. A gente mesmo não tinha carro para se locomover até onde fazia exames. Então, tudo era mais dificultoso. Hoje em dia, a tecnologia está aí
é ao alcance de todos, então é muito mais fácil de se viver hoje em dia. Pode voltar. Então, aqui os principais sintomas, né, eles não surgem nas fases iniciais, portanto, a melhor forma deve ser o exame. Porém, nas fases mais avançadas, podem surgir os problemas abaixo, né? Como a dor, o ardor e a dificuldade de urinar, a presença de sangue ou sêmen na urina, dor ao ejacular, sensações de bexiga cheia, mesmo após urinar. Então, esses são alguns sintomas, mas eles só aparecem quando a doença já está mais desencadeada, né? Já está num nível mais avançado, né? Então, quando a doença já está instalada, né? O tratamento dessa doença. O melhor tratamento ainda é a prevenção. Homens acima de 50 anos, ou menos 45, né? Deve realizar anualmente o exame de toque. Ele é gratuito em alguns hospitais, mesmo nos postos de saúde também. Quanto mais rápido for a detecção da doença, maiores as chances de cura. Detectado cedo, eu tenho uma chance de 98% de sucesso no tratamento. E normalmente é realizado através de cirurgias, quimioterapia ou radioterapia. A depender do estágio de como está, o tratamento é diferenciado. Detectado tardiamente, as chances ficam abaixo de 26. Então veja que como muda as chances pela simples prevenção. Então, o homem, principalmente na sua melhor idade, precisa do apoio e do incentivo da família para se cuidar. A barreira do preconceito, principalmente a respeito do exame de próstata. Então, assim, como a gente falou, né, a questão do preconceito, a questão de piadinhas. Então, eu vejo que hoje a gente recebeu uma informação, uma coisinha um pouquinho a mais, né? Que viu que se a gente fazer a prevenção, se a gente se cuidar, a chance é muito maior do que você não se cuidar, não fazer os exames e depois descobrir a doença. As chances são de 26%, são bem menores. Agora, se você trata desde o início, descobre a doença no início, são de 96%. Sim, e todos têm chances iguais. Hoje em dia existe essa melhor qualidade de vida. Todos têm alcance. Mais na nossa cidade aqui, que é pequena, se fosse uma cidade de São Paulo, tá muito mais difícil. Rio de Janeiro, cidades melhores, né? Mas para nós aqui é mais fácil chegar até lá. Então basta querer ir, aderir à campanha, ir atrás da sua saúde. A nossa saúde sempre vai estar em primeiro lugar. Não adianta eu ter tudo na minha casa, mas me faltar saúde. E não me resolve nada, né? Não sou feliz se eu não tenho saúde. Veja, às vezes a gente fica doente, e você pensa, como é valiosa a minha saúde. Imagina você receber um diagnóstico, né? Por falta desse cuidado. E assim, né, hoje a gente recebeu um pouquinho de informação, né? O que é o Novembro Azul? O que é esse câncer de próstata? Quais são os índices, as expectativas, os sintomas? A gente falou um pouquinho sobre vocês, para vocês, né? Mas assim, vocês receberam alguma informação. Mas assim, então, vocês têm a missão, o dever de compartilhar essa informação. Então, quando alguém falar assim, Novembro Azul, o exame, não sei o quê, fazer uma piadinha, vocês têm a obrigação, o dever de falar, não, olha, não é bem assim, isso não é uma coisa engraçada, isso é uma coisa séria, a gente tem responsabilidade, a gente deve se cuidar, se prevenir, né, fazer os exames rotineiros, né, o exame de sangue, o exame do toque, né, então a gente tem que se cuidar, e vocês têm que falar para os pais de vocês, para os irmãos, sei lá, para quem está ao redor, né? A informação passada para uma pessoa, ela tem a capacidade de para 15. Então, se é uma informação boa, nós podemos passar para mais de 15. Aqueles 15, 20, pode passar mais para frente, e assim vai indo. Então, vamos cuidar da nossa saúde, que é o nosso bem maior, do nosso organismo, do nosso corpo em si. O corpo sadio faz toda a diferença, consegue trabalhar, consegue ir para a igreja. Consegue ser feliz, consegue ir para um almoço, uma janta, em casa, indiferente de onde você vá, né? A saúde, então sempre vai estar em primeiro lugar. E Deus nos quer saudáveis, né? E a gente colocou ali, né, uma frase: deixe seu preconceito e seu orgulho de lado. Sua saúde vale mais que isso. Então, assim, às vezes a gente não se cuida porque é orgulhoso, porque tem preconceitos, porque
que não quer que o vizinho dê risada, solta uma piadinha, né? Mas assim, a gente tem esse compromisso com o nosso corpo, com o nosso autocuidado. Deus nos deu um corpo saudável, né? Na maioria dos casos, assim. Ele tem o dever de zelar por ele, de cuidar, né? Nossa obrigação de ser humano. O PSA, ele é confiável? Para ser um laboratório de confiança, ele é bastante confiável, sim. Porque assim, às vezes, alguns médicos, porque eu vejo até hoje, fazem acesso no laboratório. Se eles verem que tem alguma coisa de errado, eles mandam fazer em outro. Às vezes os números não batem, alguma coisa não dá certo, eles encaminham para fazer em outro laboratório. Até em 3 laboratórios eles mandam fazer. Mas o exame em si é confiável, né? Às vezes o que deixa pendente é o laboratório. Mas depende também de como está seu organismo no dia que fez. Tudo depende do laboratório, né? Depende se você está com alguma outra infecção, então tudo depende. Então, tudo vai na análise do médico, né? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Pode ir. Que a gente possa contribuir. Aqui, só para a gente, eu particularmente já estou entrando nesse período, na fase dos 40, e assim, já é de rotina, eu faço. Parabéns. E é uma situação assim, muitas vezes é por uma questão tabu nossa mesmo, né? Então assim, como já foi colocado, hoje a gente tem uma facilidade muito grande, né? A questão de comunicação, de você dialogar, de você, mesmo que às vezes você tenha dificuldade no sentido de dialogar, você pode buscar nos meios de comunicação hoje, Isso. né? Sendo A gente na tem uma internet, facilidade muito grande, né? E conforme colocado aqui, a questão do exame de sangue, para mim sempre foi o primeiro e único, né? Nunca tive nenhuma, até então, o objetivo sempre foi eficiente, né? E até na primeira vez eu levei para um médico para a gente, né, entender e avaliar isso, mas depois a precisão do laboratório assim, é de confiança e conforme foi colocado é bem interessante e não tem nada de, né? é um mito. É um mito, né? Você não tem nenhuma agressão no sentido, um exame prático de coleta de sangue é avaliado a partir disso, né? Então bem tranquilo, né? E você tem um valor que nem colocado aqui da questão da tua saúde, né? Eu acho que não tem ninguém maior do que você ter a saúde perfeita e em dia, né? Mas isso vai, mesmo assim, que uma gripe, você fica debilitado, fica mal, você vê o valor que tem ter saúde. E assim, como é importante, né, que nem esse testemunho, né, esse relato de quem já fez falar que já fez. Porque é muito difícil escutar um homem falar isso, né? Não, eu já fiz o exame de prevenção da próstata, né? O exame de sangue, ou sei lá que exame que for, né? Mas assim, enfim, como é difícil a gente ouvir isso, né? E como é importante a gente falar isso, né? Falar, olha, eu me cuido, já faz anos que eu faço, né? Você também deveria fazer, né? Porque eu prezo pela minha saúde, né? E eu prezo pelas pessoas que eu amo, né? Pelo meu corpo, pelo como é importante falar para os outros isso, né? Dissipar isso. É a nossa obrigação de dar informação, né? A gente nunca sabe tudo, eu não sei tudo, sei básico, né? Ninguém sabe tudo, mas a gente sabe, porque a gente sabe passar para frente. A informação passada para frente, ela chega onde precisa. É a obrigação de todo ser humano, de todos nós que estamos aqui, é passar a informação correta, é incentivar que as pessoas vão se cuidar. Homens, mulheres, hoje é direcionado para o homem, né? Mas enfim, todo ser humano precisa disso. Como a gente viu ali, a família tem um papel fundamental. Então, assim, a gente também tem que passar essas informações para a nossa família, né? Para a nossa esposa, para os nossos filhos. Porque para eles também nos incentivar a fazer esses exames, né? A se cuidar. Porque tem muitos preconceitos nesse exame, né? E ele não é um exame tão invasivo assim, não, né? Como ele disse, né? O primeiro é o exame de sangue, então se tem alguma alteração, o médico vai avaliar, vai fazer outros procedimentos, né? E existe, como ele estava no início, existem medicamentos, não precisa de cirurgia, nada. Existem muitos medicamentos que é tomado para isso. Então, não precisa ter medo. São medicamentos ótimos, que melhora, que cura. Ou, por exemplo, dá um problema próximo.
na bexiga, muitas pessoas usam sonda, nos homens acontece impotência sexual, às vezes tem que usar fralda, né? Pessoas novas que não tem mais o que fazer, né? Tiram toda a bexiga, vai ter que usar fralda para sempre. A gente até não colocou imagens assim, mas a gente pode pesquisar ou ver até nos panfletos, na divulgação, né? Que os sintomas dessa doença mais agravada são bem complicados, né? Como a Eliane falou, assim, é uma debilidade, né? É só você ter que usar fralda, uma sonda, assim, coisas bem desagradáveis, né? Que ninguém gostaria. Por exemplo, se um homem é acometido por essa doença de uns 50 anos, 55, a gente está trabalhando, né? Debilita toda a tua vida social. Você necessita trabalhar, como trabalhar assim? Né? E dessa doença vai gerando outras, a depressão, doença do rim, coração, e aí vai indo, né? Pulmão é cometido também. Então aqui a gente colocou, né? Cuide-se, Deus te ama. Nunca foi visto amor maior. Ele nos salvou, né? Então assim, eu acho que tem o motivo do autocuidado, tem o motivo do cuidado por causa que os nossos familiares nos amam e a gente tem que cuidar deles, prestar um auxílio para nossa esposa, para os nossos filhos, mas um motivo maior, eu acho que é assim, porque Deus pagou um preço muito alto, né, por nós. Então, assim, a gente tem um valor muito alto. Então, assim, a gente tem que se cuidar, né? Nós devemos isso até para a nossa família. Toda a família que está doendo, todos ficam. Né? Não é só um, não é só o pai, né? A mãe, os filhos, os netos, todo mundo fica adoece junto. Então, é nossa obrigação se cuidar pela família, né? Por todos. Então, da nossa parte era isso. Vou convidar meu amigo Eduardo, pastor Eduardo, para falar mais um pouquinho para vocês. Aí no final, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer, tá? Abençoe a todos. Os homens têm mais medo do exame do que do câncer, né? Na verdade, essa é a verdade. As pessoas têm mais medo de fazer o exame do que ter o câncer. E eu não sei se os irmãos já perceberam que Cristo, quando ele esteve na terra, por várias vezes ele falou assim: em verdade eu vos digo. Os irmãos já perceberam que muitas vezes ele falou isso? E eu meditando assim, perguntei para o Senhor, mas por que tu fala duas vezes em verdade? E aí o Senhor me disse, uma verdade é natural e a outra verdade é espiritual. E eu gostaria de ler um versículo com os irmãos que está em Mateus capítulo 10, versículo 16. Tem algo interessante aqui que o Senhor diz, porque nós temos que achar um ponto de equilíbrio, irmãos. Cristo, ele veio trazer um ponto de equilíbrio para nós. Ele veio trazer o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui tem um ponto de equilíbrio, que é essas duas verdades que o Senhor falou. Mateus 10, 16 diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui Cristo estava falando um determinado número de discípulos, e ele disse: vocês vão em mundo afora aí falando das boas novas de uma salvação, e ninguém quer ouvir isso. Eles estão acostumados com uma libertinagem, e vocês vão trazer uma novidade, então isso vai ser muito difícil para vocês, mas vocês têm que ser prudentes. Isso era um lado espiritual, e um lado natural pode-se usar o Novembro Azul. Tu é prudente ou tu não é prudente? Sabe, irmãos, porque quem é que gostaria de ser um servo de Cristo até Jesus voltar, para ver a igreja sendo arrebatada? Levanta a mão, quem é que gostaria? Daí, se tu tem um câncer e morre antes, tudo bem, tu está guardado no Senhor, amém, glória a Deus, estamos guardados no Senhor, porque aquele que creu que Jesus é o Senhor, está salvo, se batizou, está garantido. Mas tu não gostaria de ver o teu Senhor, o nosso Senhor, vindo dos ares, com todo aquele glamour, irmãos,
Sabe, final do ano todo mundo gosta de ver aqueles foguetes coloridos, já é bonito, irmãos. Deus já dá uma emoção. Irmãos, e Cristo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem coração sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o que nós temos que ser, irmãos? Prudentes. Aí daqui a um pouco uma pessoa está lá enferma, e ela era um evangelista. Então vai ser uma bênção, tu vai evangelizar no hospital, mas daqui a um pouco tu morreu. E aí? É um servo que não serve. Morreu no Senhor, tudo bem, mas será que tu não ficou algo para te fazer aqui? Porque se eu perguntar para os irmãos, qual é que é o lugar mais rico de Capinzal? Para mim é cemitério. Ali, o cemitério é o lugar mais rico de qualquer cidade que existe. Quantos pastores morreram e estão lá sem nunca pregar uma palavra? Quantos pais de família morreram porque estavam numa bodega quando eram novo, bebendo e levaram um tiro? E Deus tinha um plano para aquele homem ter uma família. Tem uma família que morreu lá. Quantos empresários que nunca foram empresários porque pegaram um caminho errado, porque não tiveram coragem? Quantas pessoas, 13 mil pessoas por ano morrem? E talvez Deus tinha um outro plano para eles. E talvez Deus tenha um plano de recolher os seus filhos com um câncer. Mas eu não sei se é ou se não é. Vamos ser prudentes. E aí, irmãos, quantas coisas Deus planejou para te fazer e tu não está nem preocupado com o que Deus quer. Tu está preocupado com o que vão dizer quem tu é. O fulano foi fazer o exame. Mas, irmãos, tem um mito. O exame, o primeiro passo é um exame de sangue. Logo depois, se foi constatado, aí tem um exame de toque. Sabe, irmãos? Então, o que eu gostaria de passar para os irmãos não é algo técnico, mas é, irmãos, tu deve algo para o Senhor. Jesus há 2000 anos atrás, irmãos, hoje o mundo botou uma opressão, porque isso já é um sistema das trevas, porque Satanás, irmãos, quem é que já viu o demônio aí, o Satanás? Alguém já viu ele aqui na rua correndo de casco e guampa, metade homem, metade bode? Eu nunca vi esse bicho, irmãos. Mas quantas vezes a gente já ouviu o escárnio, o deboche? Isso não vem do diabo? Quantas vezes tu ouviu falar do estupro? Isso não é o próprio Satanás usando uma pessoa? Alguém já viu Jesus Cristo assim? Eu vi ele. Eu não vi, irmãos. Mas eu vi irmãos liberando uma palavra ungida que eu vi o Senhor usando um vaso. Eu vi pessoas levando a palavra, levando as boas novas, que era o Cristo fazendo aquilo ali. Então nós devemos algo para o Senhor. E há 2000 anos atrás, irmãos, Jesus foi posto numa cruz de cuecas, irmão. Ele estava seminu. Hoje isso aí acontece na rua, vai numa praia, está todo mundo de cueca, que chama sunga. Isso não é o problema hoje, irmãos. Mas há 2000 anos atrás, um homem sem camisa era só no banho, irmãos. Isso não existia. E o nosso Senhor, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, por nós, irmãos, Ele foi colocado isso foi a menor de todas, mas Ele foi colocado, irmãos, como escárnio, como deboche. E por que Ele fez isso? Porque Ele queria obedecer a Deus. Ele morreu por nós? Sim, Ele morreu. Mas em primeiro lugar Ele morreu porque Deus mandou. Ele morreu porque Ele era obediente a Deus. E aí depois a obediência de Cristo gerou bênção, que foi a nossa salvação. Se Jesus tivesse vindo e não tivesse morrido, nós estaríamos condenados ainda. Ele veio, obedeceu Deus, e nós estamos salvos hoje pela obediência de um homem que Ele não mediu
se era bom, se era ruim, ele olhou e disse: é necessário, porque o meu Pai me mandou. E aí, irmãos, nós temos que derrubar esses mitos que o inimigo põe, irmãos. Que o mundo, o sistema do mundo põe mitos, dizendo: é feio tu ser crente. Quem é que diz isso, irmãos? Isso é o diabo que diz. Mas aí tu já viu o capeta dizendo para ti: esconde essa Bíblia, abre o sovaco assim e esconde o que dá a Bíblia. Ninguém nunca viu isso, mas aqui dentro ele fala: ah, que feio, né? Ah, tu vai dizer para os teus amigos, principalmente os mais novos, que ainda não definiram bem o caráter, que ainda não levaram o laço do inimigo no mundo, para saber, mas que nada, ali é só fria. Aí eles têm um pouco de vergonha, né? Mas, irmãos, nós temos que renovar a nossa mente. Romanos 12:2 diz: renova a tua mente para que tu possa experimentar. Experimentar o que, irmãos? As coisas de Deus. Para que tu venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas aí, irmãos, para mim renovar, se tu vai renovar o teu guarda-roupa, o que tu faz com as roupas velhas? Tu bota fora, tu renovou o guarda-roupa. Então tu usa o que é novo. E aí a gente vem na igreja, busca o Senhor, lê a Bíblia e vive pelas coisas velhas. Isso não é loucura, irmãos? E aí hoje, irmãos, a medicina comprova, irmãos, que a amargura causa câncer. 70% das pessoas, das mulheres que têm câncer de mama, 70% foi constatado que elas tinham amargura. E o que o Senhor nos ensina aqui? O que foi que Deus nos ensinou com a oração do Pai Nosso, irmãos? Aquela oração não é para a gente repetir, é para a gente viver, irmãos. E o Senhor disse: se tu não perdoar, eu não te perdoo. E aí, se eu não perdoo, o que acontece? Gera uma amargura no meu coração. E aí, quando gera essa amargura, o que acontece? Hebreus 14 diz assim, irmãos. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O último estágio de uma amargura, irmãos, é uma doença física, porque o homem que Deus criou, ele é feito por 3 partes: corpo, alma e espírito. Isso sou eu e é tu. O último estágio de uma doença, de uma enfermidade, é na carne. Não sei se os irmãos nunca se perguntaram por que aqueles primeiros homens que são citados lá no comecinho de Gênesis, eles viviam 900 anos, 800 anos. Como é que será que era outro tempo? Será que era uma contagem diferente? Não, era a mesma contagem. Só o que acontecia, irmãos? Eles não tinham contato com tanta iniquidade. Hoje, se tu sair daqui e caminhar até a tua casa, tu vai ter contato com a iniquidade. Tu vai passar, vai ter alguém ouvindo uma música profana. Tu vai passar, vai ter uma contenda em algum lugar. É como se tu saísse do banho e tu tem que atravessar um chiqueiro de porco. Tu vai acabar te sujando. E se tu ficar muito tempo ali, tu vai ficar fedorento. E aí o que o Senhor nos diz? Confessa os teus pecados. Para quê? Confessar pecados é eu me lavar. E aí, irmãos, não adianta tu confessar os pecados se tu não vai ter atitudes diferentes. Nós temos que renovar a nossa mente para renovar as atitudes. Porque se nós vir na igreja, irmãos, ouvir, aí tu vem, tu ouve, tu louva, tu te emociona, tu dizima, tu obedece, tu é prestativo na comunidade, mas aí tu não obedece
o básico que o Senhor falou, o amor, aquilo que os homens ninguém vai enxergar, porque está todo mundo me olhando aqui com uma cara de crente, não pode estar me julgando, e eu não vou ver isso, mas aquele que te salvou, que te escolheu, Ele está vendo, e tu não vai responder nada para mim, não é eu e tu, eu vou botar no tribunal, é o Senhor que vai estar ali diante de ti. E hoje, irmãos, Cristo é o nosso advogado, depois Ele vai ser o juiz. Não tem como tu mentir, não tem como tu enrolar. O que nós temos que fazer? Tomar uma atitude para uma mudança, irmãos. E aí Cristo disse, Ele deu um exemplo, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Isso é uma renovação, é uma transformação. É assim que funciona, irmãos. Porque antes o pastor leu, lá em 1 Coríntios 3,16, que nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos um santuário de Deus. E Ele nos comprou, irmãos. Então, vamos dar um exemplo assim, tu compra um carro, de mim, comprou um carro, eu te vendi um carro. E aí daqui a pouco passa 30 dias, eu vou lá na tua garagem e tento pegar o carro. O que tu ia dizer que eu era? Estava roubando meu carro. Eu vendi, tu comprou de mim. Ele não é mais meu. Ele não é mais meu. Eu não tenho mais o direito de ir lá e entrar no carro que era meu. Se eu fizer isso, eu vou ser um ladrão. No mínimo sem vergonha. E aí, irmãos, o que Cristo fez com nós? Ele nos comprou, e como que tu quer te usar? Como que tu quer dizer o que tu vai fazer e o que tu não vai fazer? Hoje nós estamos falando do Novembro Azul. Vai orar. Misericórdia. Talvez a tua fé é grande, o Senhor volta antes, né? De tu precisar fazer. Irmãos, é porque a gente tem que fazer algo, irmãos. A gente não pode parar. Porque eu vou dizer, irmãos, se um homem, quando chega na idade de se humilhar aos olhos dos homens, se ele não fizer isso, irmãos, como é que ele vai ser um servo? Como é que ele vai obedecer o Senhor? Se não obedece uma coisa simples, irmão, fazer um exame. Sabe, são detalhes assim, que é em verdade, em verdade. Porque Jesus, irmãos, Ele nos fez uma promessa. E qual foi a promessa que o Senhor nos fez? Tu vai ter desde agora e para sempre, por toda a eternidade. E aí muitas vezes nós queremos nos tornar servos de Deus lá no céu. Mas irmão, se tu não for servo aqui, o que tu vai fazer lá? Lá vai ser estranho aquilo. É como se alguém te dissesse, fulano, te prepara, porque tu vai morar nos Estados Unidos. O que ia ser a primeira coisa que tu ia começar a te preparar? Falar, vamos aprender esse tal de inglês. Porque senão tu vai chegar lá, o que tu vai fazer lá? Ó, tu vai ser um servo de Deus lá, Deus vai te levar lá para os Estados Unidos. Né? O que tu vai fazer lá? Jesus morreu por nós. Que isso, irmãos? Mas que servo que tu vai ser? Tu vai ter que te preparar para ser usado por Deus. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Tu não vai chegar lá no céu e aí, agora eu vou te modelar um servo. Irmãos, por que a gente passa aqui na terra? Se na Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse que nós éramos muito antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido o meu nome e o teu nome. Deus já tinha nos escolhido, irmãos. Então por que a gente passa aqui? Para mim escolher Deus. A escolha do Pai foi essa. Em João capítulo 14, versículo 16, o Senhor disse, não foi tu que me escolheu, foi eu que te escolhi. Por isso, irmãos, que o batismo de criança não vale. Tu tem que escolher o teu Deus. E aí tu escolheu o teu Deus e agora tu não quer obedecer o teu Deus. Tu anda com o coração com amargura. Tu pega o teu salário, aqueles que devolvem o dízimo, ainda o que sobra, eles dizem, isso aqui é meu, isso não é teu, isso é do Senhor. Tu tem que orar e perguntar para Deus, Senhor, no que eu vou gastar isso aqui? Isso é ser servo, isso é ser filho.
Tu tem que olhar alguém que te ofendeu e tu perguntar: Senhor, o fulano ali falou mal de mim, o irmão, Senhor, o irmão, peguei o irmão falando mal de mim, o que eu vou fazer, Senhor? Tu não pode tomar uma decisão por ti mesmo, porque não vai ser tua decisão. Só existe, irmãos, duas forças: a de Deus e a de Satanás. Quem é que te governa? Quem é que te governou até hoje? O que é muito comum entre os filhos de Deus é tipo um flash quando tu vai tirar uma foto. É crente, obedece, agora já não obedece mais. Olha, é crente, não, está obedecendo, agora já não obedece mais. E aí tu acha, irmãos, para a gente entender, é como se nós fosse um carro. Só existe dois motoristas: Cristo Jesus, o nosso Senhor, ou o inimigo dele. Então quando tu decide, não é tu que decide. Ou o Senhor fez um arranjo para decidir por ti, ou o inimigo está decidindo por ti. E aí, para nos ajudar, irmãos, porque Cristo veio em carne, irmãos, para saber o que era ter uma carne, para saber o que era ter uma habitação de demônios na nossa carne. Lembra que o apóstolo Paulo disse: em mim não habita bem nenhum, isto é, na minha carne. Agora, irmãos, quando esse inimigo de Deus está lá na carne, não tem problema, é uma cadeia para ele. Mas quando ele vem para a nossa alma, e a nossa alma é formada por três partes: mente, vontade e emoções. Às vezes ele vem na tua mente, às vezes ele vem nas emoções, e às vezes ele vem na vontade. Quem é que nunca teve vontade de roubar? Todo mundo já teve, irmãos. Só que muitas vezes a gente não rouba. Mas depois que tu conhece o Senhor, o que acontece? Uma garrafinha d'água eu vou pegar. Aí levanta um muro. Não posso, né? Não posso roubar, o Senhor não permite eu roubar. Mas aquela vontade aparece, irmãos. Quem é que nunca teve vontade de dar uma tunda em outra pessoa? Depois de batizado. Os irmãos nunca tiveram assim, ó, um nervoso assim que sobe. Aí o que a gente faz, irmãos? O que a gente tem que fazer? Veio aquela vontade, mas eu não sou mais meu, eu não posso fazer essa vontade. Essa é do velho dono, é o cara que me vendeu o carro, de quem Cristo comprou por preço de sangue. Então, irmãos, hoje o Senhor trouxe um ganchinho que se chama Novembro Azul. Mas isso que nós estamos compartilhando, irmãos, pode azular os teus 12 meses do ano, pode fazer uma diferença, porque o Senhor nos chamou para ser servo. E o que faz um servo? Serve. E o Senhor nos chamou para servir quem? Cristo e os meus irmãos. É isso que está faltando, irmãos, para Jesus Cristo voltar. É isso, irmãos, porque Cristo não vai vir enquanto a igreja gloriosa não se preparar. E o noivo está esperando, irmãos, com que a gente venha tomar decisões embasadas no manual do homem. Está aqui, irmãos. E aí o manual do homem, eu tenho certeza, se eu perguntar para os irmãos, se alguém te ofende, o certo é se amargurar ou perdoar. Eu sei o que vocês vão responder. Todo mundo já sabe isso. A gente já sabe, irmãos, porque Salomão, o homem mais sábio, ele disse: até os loucos vão achar esse caminho. Não precisa nem ser 100% certo da cabeça, pode ser meio pancada, que tu vai achar o caminho do Senhor, porque não é difícil. E aí o que a gente tem que fazer? Em qualquer situação: Senhor, se fosse tu agora, Senhor, se o teu irmão te ofendesse, o que tu ia fazer? O que tu ia fazer, Senhor? Me diz, porque eu quero fazer igual. Aí tu vai saber o que é ser cristão, o que é andar no Espírito, como que se agrada ao Pai. É dessa maneira, irmãos, algo simples, só que tem vida, irmãos. E tem vida. A gente olha, irmãos, estou a pensar assim num foguete da NASA, irmãos. Pensa um negócio complicado. Isso são mais de 20 e poucas mil peças que tem para montar. É complicado, irmãos. A gente é complicado. Irmãos, é simples. Eu acordo, nasceu, primeiro vai lá e tem a concepção. Não entendemos, mas é muito simples de fazer. Aí tá, nasceu. O que tem que fazer? Mamar. Né? Dá mamar. Daqui um pouco dá uma papinha.
É complicado, irmãos. Foi complicado tu crescer. É complicado tu fazer o teu fígado filtrar e transformar a comida em proteínas, naquilo que vai te manter vivo. É complicado o teu rim filtrar o teu sangue. Para mim não é, irmãos. Eu não faço quase nada. O que Deus disse para mim manter vivo? Come. Jesus não disse a mesma coisa para nós? Quem de mim se alimenta, por mim viverá? João 6,56. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então o que é se alimentar de Cristo? Eu sempre digo assim, irmãos, eu não gosto muito da palavra crente. Porque o que nós somos? Nós somos membros do corpo de Cristo. Essa é a nossa realidade. Crente é aquele que crê, até o capeta é crente, porque ele acredita que Jesus é o Senhor, ele sabe disso. Mas aí o que nós somos? Nós somos cristãos. E o que quer dizer a palavra cristão? Não é alguém que vem na segunda-feira de tarde falar sobre Deus. É alguém que é parecido com Cristo. A palavra cristão quer dizer parecido com Cristo. Como é que tu é com a tua esposa? Parecido com Cristo? Como é que tu é no teu emprego? Parecido com Cristo? Como é que tu é na igreja? Parecido com Cristo? Sabe, irmãos? Então o Senhor deixou tão fácil para nós. Como é que a gente tem que ser? Coríntios 13 fala do amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. É muito bom quando tem alguém que nos ama assim, não é? Mas agora eu amo assim. Cristo amou. E a prova é que no último slide diz: irmãos, como é que a gente vai entender esse amor de Deus? Ainda hoje eu compartilhava com um irmão que há muitos anos atrás eu perguntei assim para o Senhor, eu disse: Senhor, como é que tu me ama, né? Tão pecador que eu sou, tantos erros que eu cometo, tantos vacilos que eu tenho, como é que tu me ama, Senhor? Não conseguia entender aquele amor de Cristo por mim, que sempre estava ali, ó, disposto a me auxiliar. Eu fazia as coisas erradas e Ele vinha, me auxiliava, fazia consertar, me auxiliava. E eu perguntei para o Senhor, eu disse: Senhor, como é que tu me ama? E Ele me respondeu assim: é que eu te aceito do jeito que tu é. E eu não sei se tu tem aceitado o teu próximo do jeito que ele é. Eu não sei se tu tem aceitado a tua esposa do jeito que ela é. A base do amor é isso, irmãos. E para que serve o amor? É para não deixar entrar outra coisa no meu coração, como a amargura, como a ira. Porque se isso entrar no meu coração, irmãos, eu corro o risco de viver uma vida como um barco que levanta a vela num dia de tempestade. Eu não sei para onde eu vou. Mas se o meu coração está embasado nesse amor de Cristo, que eu recebo e que eu quero dar, a minha vida vai ser diferente. Irmãos, e Deus tem falado muito no ano de 2018. Seria um ano de decisão. Eu ouvi muitos profetas falar isso. 2018 é um ano de decisão. E aí agora, há uns tempos atrás, eu ouvi um irmão compartilhando: se tu não decidir, Deus vai decidir. É muito melhor nós decidirmos. Porque se tu não decidiu, na verdade tu já decidiu. Se tu não decidiu se tornar um cristão de verdade, não um explorador de Cristo, não alguém que, vamos lá, né? Estamos dando uma dorzinha aqui, vamos ver se Jesus não cura. Tudo bem, claro que Ele cura, Ele veio para fazer isso também, irmãos. Mas Ele veio para nos ensinar a ser servos. Então, que no 2019, irmãos, a gente possa aproveitar. Porque Deus é tão misericordioso, irmãos. O apóstolo Pedro disse assim: para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Imagina, irmãos, se um dia para nós fosse como 1000 anos, tu ia viver só umas horas, nunca ia ter um renovo na tua vida. Mas Deus, tão misericordioso, Ele fez 24 horas, 7 dias, 30 dias, 365 dias, para quê? Renovou, né? Não, esse mês agora eu vou pagar as contas. Porque se fosse uma coisa só assim, ó. Aí Deus, o que Ele fez, irmãos?
ele foi, sabe, botando em pedacinhos assim. Quantas vezes tu já deitou desesperado e a palavra de Deus se cumpriu? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se cumpriu um ciclo e o Senhor disse: eis que faço todas as coisas novas. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs, Jeremias disse. Então nós temos que aproveitar, irmãos, as oportunidades que Deus nos traz. Nós temos que aproveitar o renovo que Deus nos traz. E isso não precisa ser daqui a um ano. Isso não precisa virar no calendário. Pode ser hoje, irmãos. Tu pode tomar uma decisão de fazer diferente nessa noite, e amanhã tu começar a fazer diferente. É isso que Cristo quer. É que nós venhamos nos inclinar para o Senhor, que nós venhamos nos inclinar para o Espírito, e não mais andar inclinados para a carne. Nós devemos nos inclinar para as coisas do Senhor. Amém, irmãos? Porque nós temos um compromisso com Deus. Para finalizar, eu gostaria de ler um versículo que está em 1 Timóteo, que diz assim, irmãos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Vamos repetir todos juntos, eu leio e os irmãos repetem comigo. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Amém? Animosidade quer dizer má vontade. Irmãos, se Deus disse que o desejo dele é que todos os varões orassem com mãos santas em todos os lugares, é por quê? Porque Deus disse: eu quero fazer muitas coisas em todos os lugares. Aonde teu pé, a planta do teu pé colocar, eu quero aquilo ali para mim. E tu tem que estar alinhado com o Senhor para ter isso. Tu não precisa chegar, irmãos, num local e levantar as mãos e chega lá, irmãos. Tu está lá na fila do banco, tu requer. Ó, o meu pé está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu requeiro a vida do gerente do banco aí, desse funcionário, dessa turma toda aqui que está pagando, Senhor. E fica ali orando, clamando, pedindo a vontade do Senhor. Mas não, o vivente chega lá no banco: ai, Senhor, essa conta, Senhor, já vai vencer, eu vou pagar isso aqui. Está lá na fila do banco, né? Mas não vai sobrar nada, meu Deus do céu, mês que vem, olha, não, tu tá louco. E aí tu está numa... O que tu está fazendo? Completamente errado. O que Cristo nos ensinou? Mateus 6,36. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. O que é as demais? Dá conta, irmão. Dá conta, porque a tua subsistência Deus vai acrescentar. Mas enquanto tu estiver correndo atrás dela, em vez de correr atrás de Deus, vai ser difícil tu conseguir. Por isso que muitas vezes o fardo é pesado, irmãos. E Cristo disse: o meu fardo é leve. E aí a gente às vezes está na igreja e o fardo é pesado, irmãos. É porque tu está carregando o fardo que era de Cristo, de acrescentar. Nós deveríamos buscar o reino. Então que os irmãos guardem isso no coração. Deus te escolheu. E eu sempre digo assim, irmãos: Deus não é bobo e não erra uma escolha. Logo que eu me converti, irmãos, eu olhava para a minha vida assim, eu era bem sujo, né? Eu olhava outras pessoas, meus amigos do mundo, ainda assim, diziam: mas Senhor, porque aquele lá sempre era muito melhor que eu. Ele era mais comportadinho, ele não era arruaceiro, ele não era bagunceiro. O que tu viu em mim, Senhor? O que eu vou te servir? E aí um dia Deus me disse assim: tu acha que eu errei a escolha? Deus não deve errar, ele não erra. Eu disse: não, eu acho que errado não errou. E aí ele me disse assim, um tom de exortação: se eu te escolhi é porque tu pode fazer. Se tu não fizer é porque tu não quer. E aí eu disse: tá, essa é a minha função, né? Vamos lá, se Deus disse, vai que eu garanto. Se não acontecer, irmãos, não é porque Deus não garantiu, é porque eu não fui. Então se Deus disse: eu quero que os varões, o dia que tu nasceu varão, tu já tinha um encargo sobre a tua vida. Vai e ora. Tu passa na frente de uma bodega lá e diz: em nome de Jesus, Senhor, está amarrado. Tu não precisa parar lá na frente e brigar com os bêbados lá.
Passa dentro do teu carro e diz: Senhor, em nome de Jesus, eu requero todas essas almas aqui e que tu feche essas portas do inimigo aqui, Senhor. Passa lá na frente do centro, lá, irmãos, e requer. Usa dessa autoridade, irmãos, porque imagina, se todos os varões cristãos fizessem isso, irmãos, Jesus estaria governando a terra. Mas os varões, as mulheres também, estão tudo preocupados consigo mesmo. Aí os varões têm vergonha de fazer um exame. Morreu sem requerer nada para o Senhor, só para mim. Só para mim. Me dá, me dá, me dá, me cuida, me cuida, me cuida. Então nós temos que renovar a nossa mente, irmãos, para que a gente possa começar a tocar, irmãos, em tudo aquilo que Cristo tem preparado para nós. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Agradeço a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos. Amém? Amém. Boa esta palavra, né? Você está alegre? Amém. Penso, ouviu? Eles também. Né? Quantos querem ouvir eles de volta? Amém. Sobre saúde, palavra, Bíblia, né? Ainda tinha uns que não queriam vir, né? Tinha uns que não queriam vir. Mas pastor, eu não digo, vai. Aí sai daí, além de aprender mais sobre o seu corpo, a palavra de vida, né? Saímos esta noite ministrados pela palavra física e também espiritual. Também daí tem um lanchinho para você experimentar o teu corpo, sair bem alegre, né? Bem sorridente. Tá bom? Louvo a Deus pela vida do pastor. Deus abençoe. Deus abençoe também os Deus, precisam receber vocês aí. Logo vamos estar ministrando para vocês, né? São bênçãos. Deus abençoe. Vamos colocar de pé, vamos para a oração.